E aí, a gente vai iniciar isso aqui. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre tokens com relação a tanto empréstimos, a você emprestar como tomar empréstimos. Então, naturalmente, são associados a pools de liquidez e plataformas que oferecem formas de staking e formas de você ter um sistema de empréstimos. Não tem uma função específica. Como eu disse, parece um esquema Ponzi, a maioria. Não sei exatamente se são. Bom, eu já falei sobre esse tema, mas eu quero falar sobre outras moedas que têm a ver com esse tema. Na página do CoinMarketCap, você já viu que, por exemplo, a Aave, que a gente já falou anteriormente, a Compound, que também a gente já falou, só que a gente vai começar com a Kavia, que eu achei interessante. E o white paper também deles é bem... mostra bastante coisas. Lembrando que o preço da moeda, assim, não é o que vale, mas sim a sua função nesse caso. Então, esse white paper, ele basicamente explica como ela funciona, forma de que ela provê liquidez. Então, é um sistema de empréstimos, com o contexto desses sistemas descentralizados de criptomoedas. É com relação ao Ethereum. E o sistema de empréstimos é de depósitos colaterais. Então, o objetivo é servir a comunidade de cripto ter um sistema de descentralizado, né? Com certa estabilidade em certas exchanges. E, basicamente, o foco é em, assim como na maioria desses sistemas, de posições de débito multicolaterais, né? Empréstimos que se emitem, né? Talvez seria uma tradução, né? Então, você mesmo faz o empréstimo. Não sei se a plataforma especificamente faz isso, mas, por exemplo, a Aave e o Compound permite você fazer flash loans, que são empréstimos sem colateral. Sem você ter uma base, por exemplo, vamos supor que vale $10, você tem algo sim na plataforma, mas você pega um empréstimo mais do que você possui. Você não tem colateral para fazer aquele empréstimo. Aí você pode falar, mas isso não dá ruim, porque se as pessoas fazem empréstimo sem colateral e elas perdem dinheiro, então como que for que o sistema oferece liquidez? Mas tem formas de você impedir isso no sistema de flash loans, né? E os empréstimos são gerados aí numa stablecoin chamada USDX. Então se deposita cripto, é criado esse depósito por colateral. Você cria a stablecoin em si, e aí você tem um sistema da razão com relação ao débito desse depósito. O usuário pode repagar o débito, além de uma taxa, e um leilão com relação a esse depósito. E aí a cripto retorna à pessoa. Assim que o débito é repago, isso aqui é um sistema de empréstimos, o sistema queima a stablecoin e o usuário é retornado no colateral. Então, basicamente, uma forma de você ter uma pool, permite empréstimos e que os usuários que usam esses sistemas para conseguir o sistema de pool de liquidez serve para os empréstimos, eles são feitos não para investir em empresas, não para comprar financiar o carro, é para você gerar lucro através de investimentos em criptomoedas. A, a, a pool de liquidez ela serve como uma pool que permite você ter uma forma de investir em criptomoedas como se fosse, é como se alguém falasse, ó, eu tenho um conjunto de pessoas que elas investem no meu banco. E você pode usar, você coloca um pouco de capital nessa pool do banco. Você pode usar essa parte dessa pool para realizar empréstimos para você fazer investimentos. Na vida real isso dá ruim, com, sem ser no contexto cripto. E tem contextos que isso daqui pode dar ruim e se tornar uma esquema Ponzi. Então, fica ligado nisso, né? Aqui a oferta de capital com relação ao Kava, as recompensas de staking.
variáveis aí de 3 para 20%, dependendo do quanto a pessoa coloca na plataforma. Lembrando que staking você coloca, você meio que congela, é como se fosse uma ponta poupança. E você ganha um valor, uma porcentagem através disso. Se as pessoas geram dinheiro através de poupança, meio que seja pouco, né? No banco tradicional. É basicamente porque o banco ele faz investimentos com esse dinheiro. Então, ele te dá a oportunidade de participar desses ganhos, sendo positivos, né? Através da poupança. É como se fosse uma poupança, o staking, só que no caso é uma pool de liquidez. Eu creio que o staking não é muito diferente de um banco usando seu dinheiro para investimentos, que é o que o banco faz. Ele pega o dinheiro de todo mundo que deposita no banco e faz investimentos. Tem várias razões para isso, porque acontece, mas. Então, sem criticar muito o staking, então você meio que tem que criticar também a forma que os bancos fazem investimentos com o dinheiro dos outros, sem permissão, no caso. Eles têm relação com várias empresas conhecidas, a Ripple, por exemplo, que eu conheço daqui, as outras não. Basicamente isso. Essa moeda aqui, a Kava. Então, é uma forma interessante de como ela funciona. A Compound a gente já viu. A Maker a gente não viu. E a moeda deles vale US$ 1.454. O que é relativamente alto. Market cap de 1.29 bi. Relativamente alto. Agora vai ver que teve uma alta aqui em 2021. O supply total é de 921 mil. O que é bem pouco para o que outras moedas usam. E é isso que permite que esse valor exista, né? Quando você limita a sua oferta total. Isso que acontece. É a mesma questão de um livro do Von Hayek, que eu fiz resenha no Instagram. Ele fala sobre como teve um problema de emissão de prata. Acho que na Islândia, não lembro qual país, ou na Suíça. Eles foram pro Hayek e falaram, ó, a nossa moeda tá com inflação. A gente não sabe como resolver isso. O que a gente faz? Ele falou assim, ó. Pra você controlar a inflação, por exemplo, da prata, quando a flutuação da prata, que é bem alta, principalmente com relação ao ouro, tá muito alta, você basicamente para de emitir moedas. Que é a moeda que a pessoa usa, principalmente quando tem lastro no ouro e prata, com base no que o governo emite. Então, se o governo ele para de emitir moedas com relação ao que ele ainda tem de ouro para suprir a economia, você controla a inflação da moeda, que no caso é a diluição do valor dela no poder de compra. Basicamente é isso que o Maker está fazendo aqui. Tem um valor bem baixo, muito mais baixo que o Bitcoin, porque o Bitcoin o limite é 21 milhões, né? 921 milhões é um valor bem baixo, mas ficou inteligente. Vamos pro white paper deles. Essa daqui. Bom, dá pra ver aqui, eles têm uma relação com a DAI. Primeiro o Sky Protocol, que é com relação a Ethereum. Vários grupos usam. É, também tem relação ao token de governança com relação a sistema. Então, muitas das moedas, como eu disse, usam o token de governança. Lembra que aqueles tokens que você investe na plataforma, você tem. É como se você fosse um acionista. Então eles usam a DAI, que é uma stablecoin. As propriedades da DAI, eles vão falar da questão de que é boa a DAI, enfim. Não é tão interessante. Questão de assets colaterais, assim que a DAI é gerada e tem algo por trás dela, e fica estável, né? Através de assets colateral que são depositados na Sky Protocol. O colateral é o sistema de governança em que votos são aceitos no protocolo, né? Para gerar o DAI, o protocolo Sky aceita como colateral qualquer asset que tem base na Ethereum, que é aprovada nesse sistema. Basicamente para controlar o valor da moeda, né? Para falar da USD Coin, enfim. Basicamente a plataforma da MakerDAO que tem a ver com várias criptomoedas, né? Basicamente isso. Aqui também que é o DAI Savings Rate, ou quanto
Savings é poupança, né? É a taxa de poupança de DAI. Permite cada pessoa que tem DAI ganhar sua poupança automaticamente e nativamente prendendo as suas DAIs dentro de um contrato. Nesse contexto. Então, é basicamente uma forma de stake. Stake, como se fosse uma poupança mesmo. Então, basicamente isso. Tem também aqui parâmetros de risco, né? Que é o teto de débito, né? Governos também usam isso. Que é o máximo de débito que pode ser criado por um colateral singular. A estabilidade de taxas calculadas anualmente. Quanto daí foi gerado. Então, para controlar uma stablecoin, você basicamente tem que controlar com baseado uma oferta de capital inicial para você controlar a oferta e demanda de DAI. Para ficar em uma stablecoin, né? Então, como eu disse anteriormente, as stablecoins têm um sistema de controle para ficar naquele valor. Não é simplesmente naquele valor e acabou. Lastro no dólar, assim, não é assim não. Tem a razão de liquidação, espera um preço de volatilidade menor como o colateral. Enfim, várias coisas com relação a isso. É bem interessante. Então, a MakerDAO é com relação a um sistema de stablecoins. Vamos agora para. Eu creio que é interessante de ter especulação nesse daqui, né? Alguém especular no preço desse daqui. Porque tem um market cap bom, tem todo um sistema interessante por trás. Dá pra ver aqui, por exemplo, o MakerDAO com relação a outras moedas. Então, se eu pegar aqui MKR, vamos ver se eu acho rápido aqui. Acho que tá no mercado spot já. MakerDAO. Já vai aparecer aqui as principais. E com relação ao dólar, por exemplo, e com relação ao euro seria interessante. Aqui é basicamente está explicando da MakerDAO, né? Eu quero. Aqui eu tenho um future com relação à probabilidade dessa moeda com relação ao dólar. E tem um mercado de spot, de margem. Então aqui com relação ao dólar, naturalmente tem um valor muito maior que o dólar. Unitário de MKR, né? Bem interessante. Bom, no mercado Forex, isso daqui poderia ser considerado estável, na minha opinião. Ainda assim, é um objeto de especulação, né? Não recomendo, mas é bem interessante. Vamos para outra aqui. A Morpho. 82 milhões de volume hoje. 82 milhões, ô meu. Vamos para a Morpho agora. 2,6 dólares valendo no momento. 446 milhões de market cap. Oferta total é de 1 bi, que é bem alto. Pode ver que aquela que tem o valor super alto, que é 1.400, tem a oferta máxima de moedas de 97 mil, né? Então você pode ver que esse número aqui afeta muito, além de outros fatores, né? O valor da moeda em si, em relação à escassez dela. Mas também não é só a escassez que define preço de coisas, também de moedas também. É uma proposição da a escola austríaca é muito importante. É, vamos aqui pro white paper deles, no GitHub. Vamos ver se não vai travar, né? Então, aqui de alguns autores, os pontos principais. Ó, que interessante. Vai falar que introduz o Morphoblue. Morphoblue implementa questões mutáveis, sistemas de empréstimos em mercados isolados. No mercado, que ofertam depósitos. Esse sistema é basicamente pessoas que fazem a pool, né?
tem o sistema que tem associado ao smart contract, na Ethereum. E aqui do outro lado, os que tomam empréstimo provém é, tokens de colateral. Então, no caso, é o exemplo não de flash loan, que o empréstimo não tem colateral, mas empréstimo com colateral. Então, quando uma pessoa faz empréstimo com colateral, eu tenho, por exemplo, é, 0,5 Solana, ou, por exemplo, tenho 10 DAI, em paridade com dólar. Só que eu tenho na minha conta, eu depositei no sistema de empréstimo a minha DAI. Eu tô pegando empréstimo com colateral com o que eu já fiz ali. Então, mesmo se eu perder esse dinheiro na transação, o mercado está solvente. Tem aqui o valor de liquidação em relação ao empréstimo para o valor. Então, basicamente, tem uma razão com relação ao empréstimo para valor e o de liquidação desse valor. Que a liquidez nesse contexto é a, a velocidade com relação a que esse dinheiro pode circular de mão em mão. Caso quero o tempo que eu gero o meu empréstimo e a relação com a pessoa que empresta. Então, por exemplo, liquidez é assim, por exemplo, eu tenho uma casa, quero vender ela, mas. Ou um carro, por exemplo. Porque o tempo de demora para eu vender um carro, por exemplo, é maior. E eu vender uma coisa que tem uma liquidez maior, que é mais fácil de eu ter acesso à venda. Como no caso, não um produto em si, realmente algo caro, mas algo no mercado de ações em si, por exemplo, que você pode vender com mais facilidade. Velocidade é questão de velocidade de venda. Então, se você não consegue ter liquidez, basicamente você não consegue, simplesmente, por exemplo, com ouro, por exemplo. O ouro físico, ele tem menor liquidez com você tendo ele físico na sua casa do que você fazer paper trading. Sim. Que basicamente você faz no mercado de ações. Questões de gerenciamento de risco. Aqui é a forma como que a pessoa que provê para pôr. W Ethereum, que é o Rapid Ethereum. Vai ter divisão para Synthetic Ethereum. Com relação com o Rapid Ethereum. Synthetic DAI, enfim. É basicamente. Opa, tem mais páginas. É basicamente o sistema de empréstimos. Esse Hypothecation a gente já viu anteriormente. É associado a como funciona esse sistema de empréstimo nessas pools. Então, tudo tem que ter solvência, né? Você não tem como fazer uma pool de empréstimos de liquidez que, sem fazer esse negócio crashar totalmente. Tem a questão de hacking também, que é um problema. E eu creio que o maior problema de pool de liquidez é o hacking, né? Mas como a gente viu em outras moedas de hipotecação, né? Tem a ver com essa questão de pool de liquidez. É, a solvência é muito importante. Você não pode permitir que você tenha quedas no- na geração de, de retorno de investimento nesse contexto, né? Mas no fim eu não creio que você pode ter uma pool de liquidez que tenha uns ganhos super altos totalmente sempre. Então não faz sentido, né? Então é interessante. Ó, aqui é um ponto interessante, que é aquilo que eu falei que são os flash loans. Que basicamente é aquele empréstimo sem colateral. Então, flash loans são empréstimos que podem ser pegos sem qualquer colateral e eles são repagos na mesma transação. Então, você faz todo o sistema para você gerar retorno, tomando empréstimo e tentando fazer trocas de moeda por moeda e acertar nas flutuações dessas moedas para fazer lucro. Então, de DAI para USDC e vice-versa para outras moedas. É para isso que existe essa pool de liquidez. Essa pool de liquidez é para dar leverage para as pessoas investirem em criptomoedas mais. Porém, o flash loan sem colateral só é completado quando você repaga essa colateral. Então,
Eu vi que tem formas de você meio que bugar o flash loan também. Mas esses empréstimos sem colateral é uma parte interessante da forma que funciona isso daqui. Porque é instantâneo. No caso que eles estão citando aqui. Então, a forma que você escolhe para fazer esses empréstimos, investir nas moedas que você quer, ele é extremamente rápido. Para você não ter problema. Porque o problema, falta de liquidez aqui, solvência, é quando você. Vamos supor que só não conseguisse pagar o colateral que ela pegou. E aí, basicamente, você teria perda de dinheiro ali. E a pessoa que tava gerando stake não gera mais o stake que ela queria. Tem pessoas que só colocam dinheiro de stake na plataforma e acabou. Então, você precisa de formas que gerem é, um- uma liquidez decente. Nesse sentido, né? Então, incentivo para liquidez. Um incentivo para uma pessoa investir ali, né? Eles vão fazer, por exemplo, aqui, o Aave Compound tem um incentivo fixo por colateral, que é dado pela governança, né? Então, os próprios participantes da rede que decidem, né? Tende a favorecer as pessoas que emprestam, né? Logicamente, quem põe dinheiro no bagulho é quem tá tentando fazer stake. Então, basicamente, foco, né? Com relação à proporção de débito que pode ser repago pelo fazendo a liquidação, né? É, é similar. Esma- small- pequenos fatores favorecem também as pessoas que tomam empréstimos e também aqueles que emprestam mais. Então, uma pessoa que põe mais em staking ali e uma pessoa que pega empréstimos maiores, especialmente quando o empréstimo tem colateral, né? Ele faz com mais criptomoedas, né? Eles favorecem mais esse sistema, né? Porque, obviamente, você gera um retorno maior para as pessoas que estão tentando gerar stake ali nesse sistema. Porque no momento que você faz um empréstimo com colateral ou sem colateral para gerar um retorno, você também tem uma questão de retorno para quem emprestou. Então, por isso que você gera capital dessa forma. Então, é muito interessante a forma como essas pools de empréstimos funcionam. Para gerar essa possibilidade de empréstimos com relação a criptomoedas, né? Lembrando que o empréstimo é feito para empresa, para você quando pegar mais máquina, enfim. Não que não possa ser usado para isso, sei lá, mas essa Samor foi bem interessante. Vamos para outra aqui. Eu creio que essas de empréstimos já são bem mais, assim, estruturadas, né? Que outras que a gente viu anteriormente. Principalmente aquelas dos memes, né? Elas são bem estruturadas na forma que elas funcionam. Algumas podem ser um golpe, né? Não sei. Sempre fica em dúvida, você tem que estudar as coisas antes de entender, falar, né? Ver como funciona primeiro. Bom, basicamente aqui é o Frax. Tá em quase $1. É quase uma stablecoin. Uma stablecoin, realmente. Como funciona? É... Basicamente também é uma pool de o foco também é pool de liquidez, né? Todas essas moedas têm a ver com pool de liquidez. E pool de liquidez gera um staking, né? Então, aqui tá falando sobre os contratos de staking. Aqui os tipos de tokens que podem ser usados, como RC20. Aqui mais por questão com relação ao código. Aqui é a forma que os contratos são feitos, né? Com alguns tipos de características, a forma que as transações ocorrem. Então, é basicamente são formas diferentes de fazer a mesma coisa que antes, né? O voto fracional permite usuários de dividir o seu poder de votação entre por, contra ou abster. Também permite que pessoas com relação a smart contracts
e custódios passem o seu poder de voto a provedores de liquidez. Provedor de liquidez é a pessoa que investe na plataforma para gerar stake. Então, é uma forma de você dividir o poder de voto entre as pessoas. Não sei se isso daqui funciona. Enfim, forma aqui de governança que funciona. Mas todos têm estruturas diferentes, mas no fim é a mesma coisa. Um pool de liquidez. São sistemas de empréstimos e pessoas que emprestam, né? Então, o Frax Price Index Share é a governança, o token de governança do Frax Price Index, que é stablecoin, em si, que é essa Frax, né? Então, os dois são linkados economicamente num token de Lei 1. Então, acho que as diferenças daquele que a gente viu anteriormente bastante na forma de governança, né? É, assim, meio que tem as suas diferenças, né? Você tem um staking que você pode gerar ao investir na Frax, no caso. Embora é muito arriscado, pode ter certeza. Então aqui estão falando sobre os ideais para outros protocolos e usuários de stablecoins e DAOs. Fiz aqui provavelmente para você criar outros sistemas usando ele. Acumulação de assets como stablecoins. Comprar tokens de governança lentamente ao longo do tempo. Adquirir outros protocolos de governança. Coisas do tipo, né? Enfim. Vamos pro TrueFi agora. O TrueFi não é uma stablecoin. Tem uma fração ali que não chega a dólar. Praticamente. O máximo a sua oferta máxima é de 1,45 bi, que é bem alto. E o market cap de 99 milhões. No site. Faça mais do seu melhor do seu USDT, né? Então é fazer crédito mais acessível com base numa stablecoin. Então, acho que é o foco da Frax também, né? Tem um sistema que funciona como uma stablecoin para fazer empréstimos de uma forma centralizada. Então a questão é, tipo, você quer fazer uma pool de liquidez com stablecoins que você pode ter uma governança específica, né? Diferente. Então, em vez da USD Coin, no caso, você usa a Frax, ou no caso, a TrueFi. Enfim, é quase a mesma coisa no fim, né? A função é a mesma. Vamos para a última de hoje. A gente já viu os principais. Vamos para Venus. Recomendo que você dê uma olhada também em outras posteriormente. Esta aqui está em 8,78 dólares. Dá pra ver que no ICO foi bem alto o valor. O hype, né? Depois vai baixando. Normalmente é assim. Foi em 2021. Vamos para o white paper deles. Parece que não foi encontrado. Vamos para o site. Bom, obviamente é para liquidez. Foco para empréstimos. Vamos pro V4, versão final. Esse é o paper técnico deles. Eles vão falar do gerenciamento de risco. A primeira geração de protocolos de empréstimos, incluindo vendas, combina assets e apenas uma pool de liquidez, que é a pool que vai ser usada para empréstimos, né? Isso introduz risco significante para toda a pool de liquidez. Se cada token for incluído, experiências com volatilidade. Isso é verdade. Detalhe de hacking, né? Então é interessante você ter várias pools de liquidez isoladas e ter uma conexão entre elas que é permitida através de restaking. Então, para falar de shortfall accounts, tem pegado emprestado mais do que o valor do seu colateral. É uma questão dos flash loans. Se o flash loan não se pagasse automaticamente,
a pessoa pagar o que ela pegou de colateral, daria merda, né? É que nem um banco. Se um banco ele emprestar pra alguém o financiamento de um carro, a pessoa não pagar, vamos supor que dá um bug e ninguém consegue me pagar. Lá, uma pessoa foi pro Japão, a outra foi pra China, o banco perde nessa transação, porque ele emprestou, esse empréstimo ele virou um security que tá sendo foi comprado por alguém em outro país. Os empréstimos de financiamento, o banco não ganha somente com o empréstimo em si, com juros. Ele usa aquele instrumento de empréstimo, aquela promessa de pagamento, como forma de investimento no mundo todo. Mercado de derivativos. Foi o grande problema da crise de 2008, por exemplo. Então a questão é, se o banco não recebe o que ele deveria, é o que a crise de 2008 fez, ele fica insolvente, ele falha. E a pool de liquidez, ela não vai conseguir prover liquidez para os usuários, essa porcentagem de staking, se, primeiro, o valor da moeda decair. Então, se uma pool de liquidez for exatamente só de uma moeda, vamos supor que seja só de Ethereum, e Ethereum vai de 20 mil dólares para 300 dólares, como era antes. Quando eu comecei a estudar sobre Ethereum, acho que até menos. Você perde, porque a pool de liquidez é só de Ethereum. Ela tem menos valor. Os empréstimos que ela pode fazer são menores. Então, por isso que pools com stablecoins são mais interessantes. Eles sugeriram aqui também a questão do risco de você ter empréstimos que se tornem solventes no longo prazo, como eu usei o exemplo dos bancos, né? Então, liquidações. Protocolos de empréstimos precisam lidar com os preços de assets que podem cair. E como eu acabei de dizer, coloca em risco o protocolo de liquidez. Para prever isso de acontecer, protocolos de empréstimos têm um efeito de liquidação. Quando a conta do colateral abaixo do valor predefinido, a pessoa, bots de liquidação agem para seu próprio lucro em vender a parte da conta como colateral no mercado e repagar o débito do que pagou. Então, se alguém não pagar o seu. Vamos supor que alguém pegou um empréstimo e não pagou o colateral depois. Um flash loan da vida. Tem um sistema que permite que esse débito seja pago. Basicamente isso. Eu não sei exatamente como isso funciona. Se funciona na prática sempre. E eles estão manifestando aqui que realmente tem problemas de liquidez. Essas pools de liquidez. De você não ter essa solvência. Então, eu quero retirar o meu capital dali, mas o que acontece se a moeda cair? Se uma stablecoin isso não acontece? Acontece se os empréstimos foram feitos de uma certa forma. Acontece nos bancos tradicionais também. Você tem uma coisa chamada maturity mismatch, que é basicamente você pegar um empréstimo em curto prazo e vender por longo. Acaba que o banco começa a ter que pagar os negócios, às vezes diariamente, quando tá com problemas. Porque isso gera um problema no longo prazo, de falta de liquidez nesses empréstimos. Você conseguir pagar a tempo eles, entende? E você tem uma falha de solvência no banco depois de um tempo. Então, é, incentivos de liquidez não são relacionados com a qualidade do colateral. Os que produzem a liquidação, né, a liquidez em si, que são as pessoas que estão tentando fazer staking, né, não são incentivadas a ter mais colaterais voláteis, né? Assim, os liquidators frequentemente escolhem ter as stablecoins para mitigar os seus riscos de mercado. Então, como eu disse, se você tem uma pool de Bitcoin e o Bitcoin cai de 93 mil atualmente para 1.000, basicamente, essa pool de liquidez tem uma volatilidade que fez a pessoa perder grana. Então, a questão é que a pool de liquidez que tem stablecoins são melhores do que outras. São mais, como se diz, voláteis, né? Com moedas mais voláteis. A taxa de empréstimos, né? O Venus ganha a diferença entre os juros pagos pelos como empréstimo, por pegar o empréstimo e os juros pagos pelos que provêm o empréstimo. Então,
os desenvolvedores eles ganham tanto da pessoa que age para o empréstimo e da pessoa que tá fazendo staking ali. Então, tanto o cara que tomou o empréstimo, ele quer gerar dinheiro comprando criptomoedas e fazendo um profit. E o cara que colocou o dinheiro ali vai ficar parado, não precisa fazer nada. E se pôr dinheiro ali, ele quer gerar ao longo dos meses ou do ano staking. É como se fosse um banco ganha nisso, e o Venus também ganha nisso. Então é basicamente isso. Aí falando aqui de isolated pools, de contratos que é, meio que criam diversas pools de liquidez paradas uma das outras, né? Então você tem pools isoladas que estão associadas ao mercado e se tem um problema com uma das pools com relação à liquidez deles, os problemas que a gente já citou com relação aos empréstimos feitos. Aí eles têm um sistema para controlar isso aí. Eu achei bem interessante. Então, sobre a forma que funciona, né, o depósito. Quando um usuário deposita o asset, no mercado especificado, eles recebem V tokens que correspondem ao que foi depositado. E os juros associados, incluindo os juros que vai para a empresa, né? Do empréstimo, essa ação de transferência de assets do usuário da exchange por colateral fica fechada e não pode ser transferida. Depois redimir, que é você pegar de volta, né? Permite os usuários de ter os V-tokens pelos, por exemplo, Ethereum, Bitcoins que estão sendo usados, Solana, caso uma stablecoin, como o SDT. Cara, achei muito interessante esse daqui. Creio que o interessante é ver as formas diferentes que cada um faz suas coisas, né? Creio que é interessante até eu não fazer um vídeo sobre isso, mas escrever sobre isso no futuro, né? Escrever um capítulo sobre isso no futuro. Então, no geral, a gente viu que tem muitas diferenças do Aave, que a gente já viu em outro episódio, do Compound, do PancakeSwap. Muitas dessas pools de liquidez, elas têm características melhores. Não vou dizer que elas são formas de investimento que vão dar certo, porque, cara, você pôr stake numa plataforma como essa, e mesmo que provenha, e não seja um esquema Ponzi, mesmo que provenha liquidez de, sei lá, 5% ao ano, mesmo assim, na minha opinião, pode ser hackeado a qualquer momento. Os, os criadores podem falar, ó, vamos fechar esse negócio e se ferre todo mundo. Pode estar numa jurisdição lá em Acapulco, sei lá em Bangladesh, lá na parte mais lá no, sei lá, no, na praia de Zimbábue, não sei, no lugar mais aleatório que você pensar. E aí eles não vão pagar as pessoas que estavam nessa pool. Então a questão é que tudo isso daqui é muito arriscado. Mas é um mercado que existe. Esse é o ponto. Eu acho que é menos arriscado pra quem toma emprestado. Eu acho que quem faz stake na plataforma muito mais arriscado do que quem faz empréstimo. Porque a pessoa que faz stake ela tá gerando através de é, colocar o dinheiro lá e deixar lá como se fosse uma poupança, né? Na minha opinião, é bem mais arriscado pra essa pessoa. Por várias razões. A última que a gente vai ver é a SoloLand. Prometo que é a última. Mudou pra Save, né? Parece. Vamos ver o white paper. Apenas ver o white paper. O total supply atual é 100 milhões. Market cap 42 milhões. Não é muito comparado aos outros. Acho que eles mudaram o site também, né? Mudou pra Save, né? Aqui, eles, por exemplo, têm os assets depositados que 504 milhões de dólares. É meio bilhão, é uma coisa pra caramba. Só que, com relação à Solana, né? É basicamente um sistema de poupança diferente do tradicional. E assets que foram tomados de empréstimo, obviamente o empréstimo não pode ser maior do que o depositado, a não ser que seja num banco que usa
em bancos da vida tradicionais, eles usam reservas fracionárias, né? Eles conseguem, eles conseguem fazer, pegar empréstimos de outros bancos e basicamente a pool deles é muito diferente dessa daqui. E muito menos liquidez também, que não parece, mas tem muita criação de dinheiro ex nihilo no mercado tradicional. Basicamente uma plataforma de... Tem até um bug bounty. Isso aqui é muito importante. Esses é, plataformas bug bounty, pra quem não manja, basicamente é uma plataforma de... É um site, tem vários sites de bug bounty. E hackers, normalmente white hats, né? São pessoas que trabalham com isso apenas. Eles podem ser pagos para achar falhas nos sites. Facebook, da Tesla, da Uber, são algo muito conhecido nesse mercado. Só pode até trabalhar de casa e fazer isso. E realmente a pessoa tem que saber muito sobre web hacking, conhecer programas como Burp Suite, entre outros. É, bastante de banco de dados também. Achar falhas específicas em sites, falhas que são, assim, mais comuns. Então é muito interessante. Tem programas também de bug bounty não só em site, mas também em binary hacking, que é para aplicativos, né? Pessoas que se focam em achar hack, formas de falhas em aplicativos, né? Então, tem a versão desktop e mobile. Tem um API também associado a como funciona. Usuários que fazem liquidez, né? No API. Mas aqui não acho que não é interessante, não é algo que eu pensei. Quando você está pegando emprestado, você está pagando um empréstimo de APY para a pool. Ah, é a mesma coisa que os outros. Nada demais. Forma de liquidação. Quando a sua barra chega a laranja, sua conta é aberta a ser liquidada. Ah, isso daqui é importante. Vários desses aplicativos, e as plataformas, eles mostram quando a forma que você está fazendo as coisas tá meio que dando merda. É basicamente isso. Ele vai dizer aqui, ó, vamos dizer que Bob investiu na plataforma $10.000 de USDC, que é uma stablecoin, e pegou emprestado 7.500 de BTC. $1.500, tá? A BTC então vai aumenta 6,9%, colocando o valor que ele pegou emprestado para $8.000, fazendo a conta dele elegível para liquidação. Basicamente, ele colocou na plataforma colateral. Isso permitiu que ele pegasse emprestado 7.500. Obviamente você não pode pegar emprestado e depois sumir com o colateral. Você proveu. Mas basicamente ele pegou BTC porque ela tem um caráter especulativo que pode crescer. E aí ela cresceu. A variação diária é bem alta. Muito recentemente. E no caso pode subir o valor que ele tem com relação ao empréstimo que ele tomou. O liquidator, né? Ele paga 20% desse empréstimo. É, $1.600 e coleta 1.600 como colateral de USDC para cobrir o Bitcoin. Então coleta adicional de 5%, $80 como bônus de completar a liquidação. Aqui é para pessoa que os liquidity providers, né? No caso, a pessoa que toma empréstimos com colateral. É diferente de um flash loan. Então é uma forma que tanto dá grana para pessoa que faz staking ali, também que toma empréstimos. Enfim, é bem interessante. Tem liquidity mining também. Liquidity mining. E provavelmente é staking, né? Praticamente. Não tá especificado aqui. Mas é bem interessante as coisas que tem nessa save. Enfim, pra terminar, cada uma dessas moedas tem suas características específicas. Estou pensando em escrever sobre a maioria delas no Princípio Econômico Volume 4. Vou lançar esse ano, que é um livro. Eu ainda nem
Nem comecei, mas eu vou. Quando eu terminar o volume 3, que eu tô adicionando algumas coisas, eu vou começar esse volume 4. Tem muitas outras que a gente poderia continuar aqui, mas eu acho que o princípio por trás já foi dado, né? Então, existem diversos tipos de plataformas, de moedas ou de sistemas aqui usando blockchain para fazer empréstimos e tomar empréstimos. Muitos deles são recentes, muitos deles têm características diferentes. Por mais que o Aave e o Compound e o Maker são os principais, tem outros que também têm características específicas. E um volume de transações bem alto. Eu não creio que seja uma forma de especulação que eu investiria. Talvez eu investiria só por diversão. Porque provavelmente eu vou escrever sobre isso no futuro. Então eu investiria só pra participar nisso. Mas nunca como forma de trade. Mas acho que quem ganha são os caras que têm as empresas com relações. Mas que tem um capital investido enorme ali. E eles sempre estão ganhando com uma pessoa emprestando ou... Você vê que os desenvolvedores sempre ganham. Os caras que tomam empréstimos e os caras que estão usando staking na plataforma. Eu sei que é difícil de entender pra alguém que de repente caiu nesse vídeo de primeira. Você tem que ver os vídeos anteriores. Não tem como você começar nesse curso por esse vídeo, entender. Mas, basicamente, é, eu creio que muitas dessas moedas são bem interessantes. Têm características diferentes. E algumas inovam, né? Algumas inovam para coisas mais interessantes do que outras. A Venus, por exemplo, eu achei bem inovadora e a Frax também. Porque com pau de ave, elas têm as suas questões. Todas essas têm token de governança normalmente. Enfim, era isso. No próximo episódio.